Esta discussão hoje é com você, que é mãe, que é pai como eu. E nós vamos falar um pouco sobre a juventude dos nossos filhos. Daqui a pouco você vai ouvir um depoimento de uma paciente e se você sentir que é interessante, você mostre também para o seu filho jovem, para a sua filha jovem, para que eles possam pensar a respeito do que aconteceu com esta moça. Jean-Pierre Lebrun é um psicanalista belga que nos ensina que hoje nós perdemos a autoridade sobre os nossos filhos. Quando os nossos pais falavam alguma coisa na nossa época, você lembra disso, era lei. Hoje, tudo tem que ser muito negociado, tem que ser muito discutido, tem que haver troca de ideias com os filhos, mas nós devemos sempre lembrar que, após a discussão, a argumentação, a troca de ideias, quem decide, quem tem autoridade, são os pais. Nós é que devemos tomar as decisões, porque os nossos filhos não estão maduros ainda. Quando têm 15, 16, 17, 18, 20 anos, às vezes, eles não têm ainda maturidade para decidirem o que é melhor para eles. Eles têm o direito de escolher o caminho deles, mas nós temos que orientar a rota. Nós temos que tomar muito cuidado também com as amizades. Nós temos que observar muito bem mudanças de comportamento do jovem, que podem indicar o uso de substâncias ilícitas. E nós devemos tomar muito cuidado também com as doenças infecto-contagiosas. Isso aí é só através do diálogo, da conversa, da orientação. Veja o depoimento desta paciente e discuta depois com a tua esposa, com o teu esposo, o que pode ser feito para ajudar o seu filho. Você está com 26 anos? Isso. Você casou com? 22. Já estava? Grávida. De 3 meses. Estava grávida de 3 meses. Isso. O que é que você pode falar da sua experiência? Por exemplo, você faria tudo do mesmo jeito? Foi ótimo, é isso mesmo? Ou hoje talvez você fizesse de maneira um pouco diferente? Para as moças mais novas que você um pouco, entenderam? Não faria tudo diferente. Porque depois disso eu tive um monte de problemas. Depois que eu casei, tive filho, deu muitos problemas, inclusive o pânico, depressão. E eu demorei muito para procurar ajuda. Por que você acha que causou pânico e depressão, por exemplo, casar? Não sei, porque juntou tudo. E como eu era solteira, eu trabalhava, comprava as coisas pra mim. Eu casei, veio gravidez junto, marido, casa, eu não sabia fazer nada, eu tive que aprender tudo comigo mesmo, né? E acho que foi isso que eu enfrentei de dificuldade, né? Aprender a fazer tudo, trabalhar, cuidar da casa, filho pequeno, não sabia. E acho que isso foi criando dentro de mim uma depressão, um medo de não saber cuidar dela. E eu fui segurando isso por algum tempo. Daí eu comecei a ter a síndrome do intestino irritável e passar muito mal, daí a ponto de não conseguir sair mais de casa por causa dessa síndrome. Aí, com a consequência da síndrome, eu tive o ataque de pânico, de ter medo de sentir tudo aquilo. Soltava o intestino? Sim, o tempo todo. Você tinha não podia comer nada. Aí eu procurei vários médicos e eles começaram a fazer uma receita pra mim do que eu teria que comer e que não comer. Mas se eu fosse seguir a risca, eu não comer nada. Eu comecei a emagrecer, mais ainda. Você estava em casa antes com seus pais? Você estava com a tua mãe? E meu padrasto, que eu nunca me dei bem com o padrasto. Acho que é isso também, que vem lá de trás, minha mãe, sofrimento da minha mãe, acho que tudo isso também. Tua mãe conversava com você? Te assistia? Como é que era? Ah, mais ou menos. Sempre fui na minha, assim. Sempre trabalhei fora pra não ficar dentro de casa. Pra não ficar no meio deles, assim. Hoje em dia as pessoas estão muito esclarecidas, né, a respeito do uso assim, de pílula, uso de anticoncepcional. Você também era uma moça esclarecida. Sim. O que aconteceu? Foi uma bobeira mesmo. Tanto que eu até tomei a pílula do dia seguinte e não deu certo. Mas era pra vir mesmo, acho. Você não estava usando anticoncepcional na época? Não tomava. Mas você tinha uma vida ativa? Mais ou menos. Mas eu usava preservativo, sim. Só que teve um dia que estourou a camisinha e a gente tomou, né? Eu tomei o remédio e não deu certo, não sei porquê. E ela veio. Muito bem. Então hoje você é mãe, você está madura, né? O que você falaria para as moças mais jovens a respeito do que aconteceu com você? Eu falaria que para elas, né,
curtir mais, assim, a vida de solteira, né? E estudar. E assim, se prevenir mesmo, de verdade, não como eu fiz, mais ou menos, né? Um dia sim, um dia não. Porque é muito complicado casar e o filho, como eu casei grávida. Foi muito difícil pra mim. E eu acho que é muito difícil para as meninas novas agora, mais ainda do que... O problema talvez tenha sido você casar muito nova, né? Casei nova e grávida, essa é a pior parte. Diz uma coisa pra gente assim, porque veja bem, as meninas, elas querem começar a vida sexual delas, né, o mais rápido possível, hoje em dia tá assim, né? Depois que você casa, desejo e tem filho, essa corrida, o desejo é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa? Não, nada. Você sabe que eu sei disso, né? Eu tô casado faz 25 anos. Eu sei que é diferente. Muito Por causa diferente, da não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu comecei a minha vida sexual mais tarde, pô, com 20 anos. Assim, eu não era pra, assim, pelo que eu aprendi, ele me ensinou, que depois do casamento, etc. Acabou que eu comecei com uns 20 anos e engravidei com 22. Mas é muito diferente, depois que a gente casa, tem filho, muda completamente, totalmente, assim, nossa, não tem nem... Você acha que a libido, você quer dizer que ela diminui? Caiu totalmente. Totalmente. Antes ela era assim, um negócio fantástico. Era. Desejos, paixão, agora não... O tempo todo. Depois a coisa... esfria, parece. Apesar do seu esposo ser uma pessoa boa. Isso, apesar de eu amar ele, não é mais aquela coisa, paixão. Acho que é totalmente diferente de paixão e amor, assim. Não tem nada a ver. Você acha que a paixão durou quanto tempo? Um ano. Antes da gravidez acabou. Depois da gravidez acabou. Depois da gravidez acabou. Foi. Acabou tudo, assim. Essa paixão, essa coisa, assim. Mas vocês vivem bem, né? Sim, vivemos assim. Com os altos e baixos, né? Briguinha tem, né? Isso não adianta. Mas o que é mais pior na nossa relação é esse meu jeito, esses problemas que eu adquiri depois da gravidez. Isso é um pouco chato. Entendi. Porque para o homem não é diferente, assim, não é a mesma coisa que a mulher. Que a mulher teve o filho, fosse um monte de problema e ficou assim. E o homem não. Ele que assiste lá. E para ele a libido é normal, eles têm que ter. Só que para a mulher não é assim. Diferente. O homem continua a mesma coisa, né? Totalmente. Eles querem e acabou. Não importa se você tá bem ou não. Não importa se você tá com dor, se você... Até respeita, mas acha ruim. Não concorda, entendeu? Isso que é ruim, isso é chato na relação. Qual que você acha que é a idade ideal para a pessoa casar, por exemplo? Uma moça. Eu acho que não tem idade, acho que mais a cabeça tá formada e se é isso mesmo que ela quer, sabe? Acho que é amadurecer primeiro, porque depois que casa, não tem mais jeito. Casar e separar, se eu separar, eu vou casar com outro, vai ter os mesmos problemas, porque é a mesma coisa. Mesmos problemas? Mesmas coisas, eu vou ficar casando até quando? Então eu fico com esse mesmo, a gente faz terapia, faz um monte de coisa, tenta se ajustar, do que ficar separando e casando. Eu escuto muitas pessoas falar, ai, separa, sai fora, pega outro, não sei o que, mas não vai adiantar. Sabe que você tem a cabeça boa? Não adianta mesmo. Você tem a cabeça ótima. Porque o problema não está na outra pessoa, né? O problema está na gente. Como a gente encara, como a gente sente, como é a vida, né? A expectativa que você tem em relação à vida. Porque na verdade é isso aí que você está vendo mesmo. É isso mesmo. O que você diria que uma moça pode esperar do casamento? Eu acho que ela tem que esperar que o casamento dê certo, que ela seja... Que ela dê certo com o marido, né? A cabeça bata, não tenha... Você engravidou, você estava com ele assim numa relação estável, vocês tinham acabado de se conhecer? Acabado de se conhecer. Acabado de se conhecer. Uns 5 meses de namoro, assim. E aí o casamento foi meio que forçado pela minha mãe. Na verdade mesmo. Porque ele não queria casar, ele queria morar junto. E minha mãe não aceitava, ela queria que eu casasse certinho, na igreja, etc. E a gente casou assim, mas por causa que minha mãe forçou a barra. Senão, acho que até hoje estaria, tipo, morando junto, ou sei lá, acho que ela nem estava junto.
Porque daí é mais fácil você desvincular quando você não tá casado no papel, né? E quando não tem filho também, né? É. Mas hoje em dia filho não segura ninguém, então... Não. Cada um com a sua vida. Tudo. Cada um com a sua vida. Não existe mais isso. Filho não segura nada. E olha que você começou tarde até, né? Se você for comparar com as meninas hoje em dia. Eu tenho medo. Eu prezo muito pra minha filha, né? Daqui a pouco, imagina, ela tá nova, vai estar uns 15 anos já falando de sexo, essas coisas. Eu fico preocupadíssima. E meu marido, então, ele fica louco. A gente se preocupa demais, né? Nossa. Você, já que você comentou isso aí, você deve ter muitas amigas que ficavam, né? Cada hora com uma pessoa diferente, tinha uma vida sexual. Você chegou a ver bastante isso? Vi. E todas as minhas amigas casaram grávidas. Praticamente. Todas casaram grávidas. Apesar de saber de tudo, teve uma recaída e aconteceu. Tem alguma hoje dessas amigas que fala pra você, o casamento é a coisa mais maravilhosa, como eu tô feliz. Não queria outra coisa pra minha vida. Tem alguma que fala isso? Não. Todas se queixam de alguma forma do casamento. Não tem uma assim, nossa, a melhor coisa que eu fiz foi casar. Não. Deixar essa mensagem. Eu casei, eu estou feliz. Assim, não foi assim, não é a melhor coisa do mundo, mas eu não voltaria para casa da minha mãe. Eu não voltaria para casa da minha mãe? Se eu fosse para separar, se fosse para acontecer, eu arrumaria um canto para mim. Cuidaria da minha filha. Mas sua mãe fica jogando essas coisas na tua cara? Não, mas eu sei que ela não gosta, assim, sabe? E outra, ela já teve 3 casamentos. E ela já separou pela 3ª vez. Aconteceu muitas coisas horríveis com ela. E eu sempre presenciei tudo isso. Meu pai eu não conhecia ele direito, ele mora lá pro outro lado. O segundo marido dela espancava muito ela, e eu vi muito isso. Então acho que fica muito na minha cabeça as coisas, sabe? E o terceiro marido também... Você chegou a ser assediada, assim, por algum desses maridos aí? Não, porque eu me isolava muito, de medo de acontecer qualquer coisa, eu não suportaria. Me isolava e nem ficava dentro de casa. E só que quando ele brigava com a minha mãe, eu entrava no meio, assim, eu brigava também. Foi até quando minha mãe quebrou os 2 tornozelos, ele largou dela na cadeira de roda. Ele queria bater nela na cadeira de roda, daí meu irmão veio, bateu nele, foi uma confusão, e minha mãe tá separada de novo, sem marido. Mudando a sua voz, cortando algumas partes mais críticas, eu posso disponibilizar para as pessoas, porque eu penso que uma mãe tem que mostrar isso aí para uma filha. Mas tem que pensar bem, né, antes de tomar algumas decisões. E você sabe que essa história sua hoje é a regra, não é exceção, é a regra. Né? Só quando você está apaixonado, não é isso? Acho que sim. Daí, acho que é aquilo que você ficou focado nisso. Nossa, apaixonado, não sei o quê. Você pensa tudo com a pessoa, daí acho que é. Mas aí, não que eu não seja apaixonado por ele, não é isso. Eu acho que amor é diferente. Não é aquela coisa ardente, não existe isso. Só quando se conhece, quando primeira química, assim. Depois acho que murcha, assim. Acho que convívio, acho que vai... Amadurece, né? Amadurece e acho que também acostuma um com o outro também. Acho que é isso. Não sei dizer. É aquilo que o pessoal fala, é meio como se fosse quase um irmão, né? Mais ou menos. Não é mais ou menos assim. Ele até fala pra mim, às vezes, assim, quando não tô me dando bola pra ele. Nossa, parece que eu tô dormindo do lado da minha mãe. Tá louco. Aí começa a reclamar, começa a pôr defeito. Nossa, tá roncando. Nossa, parece minha mãe. Ai, vou dormir na sala. E coisa que não era antes, né, um problema. Agora é um problema. Entendi. Você acha que onde pega mais, assim, na diferença do apetite sexual, por exemplo? A principal briga do casamento é o sexo, não adianta. Pelo menos no meu casamento é. Mas acho que de muito, viu? Deve ser. Da maioria, realmente, você tem razão. Nossa, é pior. Quando não é bebida, viu? Graças bebida, a Deus, droga. ninguém de nós bebe. Então, nem droga, essas coisas. Mas... Ele quer você todo dia e você tá cansada, que trabalhou o dia inteiro. Estressada, criança ansiosa. chorando na sua orelha. Tô com cabeça pra nada e às vezes quer de qualquer jeito. Quer você romântica, apaixonada. Quer que eu esteja linda e maravilhosa, de maquiagem. O que é o acorde perfeito, né? Sem mau hálito, né? De manhã a gente acorda com mau hálito.
Mas tá bom, olha, muito obrigado, Imagina. tá, pelo depoimento aí. Eu acho que tem que alertar as pessoas mesmo. É. Ok. Nós vivemos hoje em um mundo que os pensadores têm chamado de pós-modernismo. Essa realidade baseia-se no consumo. Nós estamos deixando de ser pessoas para nos tornarmos consumidores. Então, nesta realidade, tudo passa a ser consumível. Então, você consome tanto uma camiseta no shopping, um disco, quanto você passa a ser consumidor de sexo também. O sexo ele não é mais uma experiência rica, onde você troca a sua vida com uma outra pessoa. Você cria uma situação de amor, uma situação de construção com uma outra pessoa. Não é isto. Pode observar que o sexo hoje ele é outro produto a ser consumido. Então preste atenção quando nós vemos as propagandas na televisão, nas ruas. Sempre que se vende um produto, se acopla o sexo. Quando se vende uma camiseta, quando se vende uma calça, um sapato, é muito comum que se coloque ali um corpo feminino também, para indicar que o corpo também pode ser consumível. E é por isso que os nossos jovens, então, eles são pegos nessa armadilha e eles não percebem que eles são induzidos a consumir também o próprio corpo. É por isso que hoje, então, é muito comum que o jovem não namore mais. Não pense em construir uma vida com outra pessoa, em constituir uma família. Eles ficam. Eles ficam com 1, 2, 3, 5, 6 na mesma noite. Aquela coisa de se agarrar, de se beijar e largar a pessoa logo a seguir, porque o outro se tornou também um produto consumível. E é por isso que as relações hoje são tão instáveis. Mais de 60% dos casamentos hoje terminam antes de 2 anos, ou menos até. Porque as pessoas elas veem o outro ser humano hoje numa relação de consumo. O que é que nós devemos fazer então para tentar ajudar esses seres humanos que nós estamos construindo, os nossos filhos? Vou dar algumas sugestões para você. Esteja próximo do seu filho. Até os 7 anos mais ou menos de idade, você está construindo aí a evolução básica neurológica do seu filho. Por volta dos 7 anos, ele começa a ter mais consciência do seu meio, do que está acontecendo à sua volta. Veja que quando ele chega por volta de 6, 7 anos, muda bem o comportamento do seu filho já. É nesta época que nós devemos estar presentes na vida do filho e da filha, dando exemplo, dando conceitos básicos de certo e errado para a criança. E você negue coisas para a criança, para que ela possa se frustrar, sentir a insatisfação, sentir o sofrimento de não possuir aquilo que ela deseja. E nesse processo ela supere essa frustração e aprenda que existe o não para todos nós. Você sabe disso porque você não tem tudo que você quer. E você sabe que o mais importante, hoje você sabe, que o mais importante não é ter, mas é ser. Você deve dar para o seu filho também uma visão filosófica da vida. Como nós não temos essa cultura de ensinar filosofia para as crianças, o caminho mais curto, mesmo que você não acredite, é dar uma orientação religiosa para o seu filho. Então você deve colocá-lo em contato com uma religião. Porque os grandes mestres, Jesus, Buda, Maomé, Lao Tse, todos eles eram grandes filósofos. E todas essas religiões apresentam grande sabedoria de vida para a gente, de relação interhumana, e como crescer como ser humano, como pessoa. Porque nós não nascemos seres humanos. Note bem isso. Nós nos tornamos seres humanos. E esse é um pensamento que já vem da época do iluminismo. Um pensamento antigo este. Quando seu filho ou sua filha estiverem mais velhos um pouco, 12, 13, 14 anos, você não libere todas as festinhas, monitore onde eles estão durante o dia, porque é nessa época que eles começam, 13, 14, 15 anos, a atividade sexual.
Então você não fecha os olhos, não. Não pense com meu filho, minha filha, não vai acontecer isso, porque acontece exatamente o que aconteceu com essa moça que gentilmente nos cedeu aí seu depoimento. É uma gravidez indesejada e muito sofrimento, principalmente para a família da moça, para a moça, porque como os rapazes hoje veem as garotas também nessa relação de consumo, eles não estão muito preocupados se ela vai sofrer, se a família vai sofrer. Isso não é uma grande preocupação do jovem hoje em dia, que é muito egoísta. Então vocês monitorem onde estão seus filhos, porque a primeira relação sexual do seu filho, da sua filha, muito provavelmente vai ser na casa de um coleguinha, vai ser no quarto de uma amiguinha, ou vai ser aí na sua casa, no quarto dele, dela. Isso gera um problema grande, vai gerar muito sofrimento. Para sua filha, para a criança que vai nascer, para você, vai ter o sofrimento aí espiritual, vai ter o sofrimento psíquico, e você vai arcar economicamente também com o problema. Então fique atento. Não libere todas as festas, não libere todas as saídas. Meu filho não está em casa à tarde, eu não sei onde foi. Então saiba onde ele está, a cada momento. É importante isso. Monitore onde está o seu filho, à tarde, à noite. Eu vou dormir na casa de fulaninha. Tome cuidado, conheça a família, saiba quem é a mãe, quem é o pai. Saiba se ela realmente está ali. Tempo atrás eu deixava a minha criança na escola e eu vi um pai deixando uma menina de 15, 16 anos. Eu vi do meu carro assim, estacionado. Na esquina eu vi o pai deixando a criança, a adolescente, e foi embora. E a adolescente se dirigiu em direção à escola. E eu observando aquilo, né? Daí a um tempo, a adolescente volta para a esquina onde ela estava. E eu, olhando aquela cena, né? De repente eu vejo parar um carro, né? Com um jovenzinho também. Devia ter uns 18 anos, né? Porque estava guiando já. E a menina entra no carro e eles vão embora. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que monitorar. Se entrou na escola, se saiu da escola, que hora saiu. Porque senão nós todos estamos sujeitos a esse tipo de comportamento imaturo da parte dos jovens que querem descobrir, querem aventura, etc. Monitore também a internet. Saiba o que é que está acontecendo na internet com seu filho ou sua filha, principalmente nesses sites tipo Facebook, Orkut, etc. Porque ocorrem coisas pavorosas que você nem imagina. Então chame um técnico de informática na sua casa, se você não conhecer informática, e solicite que ele oriente você a ter um método de monitorização da internet, do comportamento do seu filho na internet. Porque o seu filho, ele não tem uma coisa básica e fundamental que você tem, que é crítica. A crítica ela está ligada ao desenvolvimento de uma área do cérebro chamada lobo frontal. A região mais anterior aqui, que fica na fronte, logo abaixo da fronte nós temos o lobo frontal. E eles nessa idade eles não desenvolveram crítica. Realmente eles não sabem o que é certo e o que é errado. O desenvolvimento completo do lobo frontal às vezes se dá somente por volta dos 25 anos de idade. Então eles têm que ser monitorados, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Realmente eles não sabem. Então eles têm que ser respeitados na individualidade deles até o ponto em que eles não causem mal para eles mesmos. Até este ponto. Deste ponto em diante, nós devemos assumir a direção da vida dos nossos filhos até que eles tenham responsabilidade para fazê-lo. Então a monitorização da internet é importante. E você deve fazer uma coisa que nós hoje em dia não fazemos mais, que é uma coisa fundamental, porque a vida é assim, que é punir os filhos quando necessário. Hoje em dia não se pode bater, né? Isso é proibido por lei. Eles podem bater nos pais. Eles são menores, então eles podem espancar você se eles quiserem. Agora, nós não podemos encostar a mão nos nossos filhos. A psicologia hoje concorda que agressão física não educa. Mas você deve punir a criança e o jovem quando ele erra, porque a vida é assim. Se você errar, a vida vai puni-lo. Então você tem que ensinar, você tem que ter essa didática também com o seu filho.
Então, no caso de erro, ele deve ser punido, sim. Como? Você vai limitar a liberdade dele e dela, física e economicamente. Vai sair menos, vai ter menos dinheiro. Isso aí é tão dolorido quanto uma chinelada bem dada. Talvez até mais. Você vai tirar o computador do seu filho e da sua filha e você vai retirar o celular, telefone celular. Que, diga-se de passagem, às vezes é um grande prejuízo, né? A gente vê as ligações, são todas ligações no padrão. Você está aí, eu estou aqui, então está tudo bem, até logo. E houve um grande benefício aí para a operadora do celular. Mas para nós mesmos não fez muita diferença aquele tipo de ligação. Então limite o uso do celular. Você coloca um pré-pago ali, acabou. Está limitado já o uso do celular sob um aspecto. Quando necessário, você retira o celular. Não precisa. Sabe? Não é uma necessidade assim tão fundamental para a vida um telefone celular. Monitore a companhia dos seus filhos. São essas companhias que vão pressionar o seu filho, sua filha, ao uso de droga, ao início da atividade sexual e os diversos tipos de transgressão às quais o seu filho pode estar sujeito. Este é o saudeciência.com.br. Meu nome é Paulo Canda, eu sou neurologista. Estou torcendo pelo futuro da sua família. Eu também tenho família. Grande abraço, aguardo você em nosso próximo encontro. Até lá.